Fala fiel, final de jogo, Corinthians 0, Chapecoense 0. Era óbvio que o primeiro 0 a 0 do Campeonato Brasileiro seria protagonizado pelo Corinthians, né? E, mano, mais uma partida ridícula do Corinthians, uma partida sem vontade. Já começando pela escalação, quando você olha a escalação, você fala, caralho, o Corinthians deve estar voando, né, mano? O Corinthians deve ser líder disparado, assim, isolado no Campeonato Brasileiro, porque pro Dorival Júnior poupar jogador, né? Colocar o time reserva num jogo que precisa somar pontos, o time deve estar voando, né? Começando pela escalação, você vê que o Corinthians entrou com Hugo Souza, Pedro Milans, Ramalho, Choca e Anrileri. Aí no meio de campo ali com Alan, André, Matheus Pereira, Garro. E no ataque o lamentável Vitinho e a volta do, graças a Deus, Yuri Alberto, né, mano? Primeiro tempo ridículo do Corinthians. O Corinthians não criou muitas oportunidades, não tinha muitas chances. O Corinthians, mano, se eu não estiver enganado, o Corinthians teve duas oportunidades no primeiro tempo ali, que a gente pode falar de realmente chances para poder fazer o gol, que foi uma finalização do André, que o goleiro defendeu, e uma falta que o Garro cobrou e a bola foi no travessão, né? O goleiro meio que defende também. E no rebote o Alan chuta a bola lá na PQP, né, mano? Fora isso, o primeiro tempo basicamente foi isso. Esse foi o primeiro tempo do Corinthians, pra você ver, né? Aí no segundo tempo, mano, o time volta com o mesmo time, né? O Dorival não mexe no primeiro tempo, acho que ele gostou do que ele viu no primeiro tempo, pelo visto. E logo no começo o Hugo faz uma boa defesa, os caras chutam de fora da área, o Hugo faz uma boa defesa, manda pra escanteio. Aí depois teve um. Logo em seguida, teve uma finalização do Yuri de fora da área, né? Que ele corta, chuta de fora da área, o goleiro dos caras defende. E aí, ali pros 20, 15 minutos mais ou menos, o Dorival começa a mexer no time. Aí ele tira o André, coloca o Ranielli, tira o Matheus Pereira, coloca o Bidon. Mais pra frente ele tira o Pedro Milans e coloca o Mateuzinho. E depois ele tira o Vitinho e coloca o Kaique. Teve outra? Não, teve essas. E basicamente essas mudanças, né, que ele fez no primeiro tempo, no segundo tempo. Bidão que entrou errando tudo que tentou. Pelo amor de Deus, que partida ridícula do Bidão, cara. De verdade, o Bidon errou tudo que ele tentou. Errava uns passes, errou umas enfiadas de bola pro ataque, errou passe curto, errou passe longo, errou virada de jogo. Que Garro também foi muito mal no jogo. Por mais que ele participou bastante, por mais que ele tentou, mas errou demais, errou tudo que tentou. O único lance assim que você pode falar que foi bom do Garro foi aquela finalização que a bola foi na trave. Depois tem uma outra falta também que ele estou lá na torcida. Teve um lance, mano, do Yuri. Que o Yuri faz o bagulho tudo certinho, que a gente até achava, porra, o Yuri vai se embananar como sempre. Não, mano, o Yuri fez certinho, deu um baita passo pro Garro. O Garro limpa, tira o zagueiro dos caras tá, já passa batido. O Garro vai lá e recua a bola pro goleiro dos caras, mano. Puta que pariu, mano. O que tá acontecendo com o Garro? O que tá acontecendo com o Bidon? Foda, né, mano? Teve uma saída de bola ridícula do Hugo Souza que, mano, o Hugo precisa treinar em muito saídas de bola, porque ele jogando com o pé é muito ridículo. O Hugo Souza é monstro, amo o Hugo, mas jogando com a bola nos pés, o Hugo Souza é tenebroso. E ele meio que entrega a bola pros caras, aí o Anrileri dá um carrinho ali, toma o cartão amarelo ainda nesse lance, os caras chutam a bola pra fora. Ai, ai. Basicamente foi isso, né, mano? Mais um jogo ridículo do Corinthians, mais um jogo muito ruim do Corinthians. E que a gente fica se perguntando, né? Até quando, mano? A gente vai ficar aguentando isso até quando? Os jogadores escolher jogo pra jogar, o Dorival Júnior poupando jogadores pra não somar 3 pontos nesse jogo, mas pro jogo seguinte contra o Flamengo, vai somar, se ganhar os mesmos 3 pontos que ganharia hoje. Aí você perde a chance de pontuar contra a Chapecoense pra tentar somar pontos contra um time muito mais forte que é o Flamengo. Aí contra o Flamengo a gente sabe que os caras correm, que os caras se dedicam, que os caras têm mais entrega, mais vontade. Complicado, mano, complicado. Dorival Júnior que, mais do que essa campanha ridícula aí de 6 jogos já que o Corinthians não ganha, mais do que todas as merdas que o Dorival faz ali, mexe no time e tal. A coletiva do Dorival, ele meio que, sei lá, mano, ele tá meio que pedindo já pros caras demitir ele, né? Tá batendo de frente com a diretoria. Mas ele não bate de frente com os jogadores. O Dorival Júnior tem que ser homem desse jeito com os jogadores também. Jogadores que não estão demonstrando vontade nenhuma de jogar no Corinthians. Esses caras que escolhem jogo para jogar. Jogadores que falam, não, nós fomos campeões da Copa do Brasil, fomos campeões paulistas, fomos campeões aí da Supercopa. Mas vamos olhar como um todo, não só olhar só as nossas conquistas. Ano passado,
Ganhamos o Paulista, maravilhoso, contra a porcada. Fomos eliminados na pré-Libertadores pro Barcelona de Guayaquil. Time que foi lanterna no seu grupo da Libertadores. Corinthians que foi eliminado na fase de grupos da Sul-Americana no passado. Ficou em terceiro no grupo que classificava dois. Olha só que vexame. Corinthians que no Campeonato Brasileiro fez um campeonato tosco e terminou em 13º, atrás do Santos, né, que brigou para não cair até a última rodada. Corinthians que esse ano foi eliminado no Campeonato Paulista pro Novo Horizontino, jogando de uma forma ridícula. Já tinha se classificado de uma forma vergonhosa contra a Portuguesa, mas classificamos, né? Corinthians é o nosso jeito, mas aí faz um jogo ridículo e tenebroso contra o Cruzeiro, contra o Novo Horizontino. E estamos fazendo o Campeonato Brasileiro vergonhoso. Corinthians nesse mês de março, já jogou 3 jogos. Teve uma derrota pro Curitiba, empatou com o Santos e agora empatou com o Chapecoense. Não é soberba nem nada do tipo, mas eram 3 jogos que era pra gente ter ganhado. Eram 3 jogos que era pra gente ter somado esses 9 pontos e ter chegado com mais tranquilidade, tanto pra esse jogo contra o Flamengo, quanto que, mano, mês que vem, agora em abril, vai começar a Copa do Brasil, vai começar o campeonato, a Libertadores. A gente já caiu num grupo, a gente vai falar do nosso grupo da Libertadores. E esses caras vão ficar somando, não vão pontuar nesses jogos agora nesse campeonato, não pontuaram, né, nesse começo de campeonato. E na hora que começar o vamos ver, mano, vai poupar jogador. A gente vai no grupo do Penharol. Aí a gente precisa pontuar contra o Penharol para ganhar, para se classificar, né, na fase de grupos. Mas a gente vai ter um jogo contra o deixa eu pensar aqui que a gente pode jogar. Vai falar um jogo aí contra qualquer. Vai jogar contra o Vitória lá no estádio do Vitória. Daí a gente vai poupar no jogo contra o Vitória pra jogar lá contra o Penharol. Você acha que com essa postura desses jogadores a gente tem chance de ganhar do Penharol lá no Uruguai? Nem sei como tá o Penharol, mas com essa postura, com essa forma de jogar, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na Sul-Americana em 2021. Quem é corintiano, quem acompanhou o Corinthians sabe o que aconteceu lá em 2021 contra o Penharol lá no Uruguai. Se jogar com essa postura, com essa vontade, vai acontecer a mesma coisa. É ridícula a postura do Corinthians, né, mano? Aí o Dorival vai na coletiva falando que o time até tem feito boas partidas, mas não está tendo resultado. Vai. Dorival, mano. Já falei, eu nunca vou torcer contra o Corinthians. Não vou torcer, tomara que perca domingo, pra daí o Dorival ser mandado embora. Não, mano, jamais vou fazer isso. Vou torcer pro Corinthians fazer uma partida absurda, os caras jogar o que eles não jogaram o ano todo, ganhar de goleada aí do Flamengo, que o Memphis Depay faça 3 gols, que o Bidon faça gol, que o Galo faça gol, que o Hugo Souza defenda 2 pênaltis, que o Hugo Souza dê uma assistência com um passe dele. Espero muito que aconteça isso daí, mano. Que os caras que os caras renasçam nesse jogo. Mas com essa postura, com essa vontade que eles estão mostrando, a gente não tem perspectiva nenhuma. E também tem outra, né, mano? O melhor cenário possível, a gente ganha do Flamengo, tem essa pausa aí essa pausa pra data FIFA. Sabe o que vai acontecer? A gente vai voltar pior, mano. A gente vai voltar sem vontade nenhuma, porque é isso que acontece quando o Corinthians tem tempo pra treinar, o time volta pior, mano. É foda, mano, é foda. Falei o que eu penso do Dorival, não demitir ele agora, mas meio que tá só prolongando o que é o óbvio. Falei ano passado aqui, mano, mesmo ganhando a Copa do Brasil, eu não ficaria com o Dorival. Por mais que é muito difícil, mano. De técnico acabou de ser campeão, você falou, irmão, a gente não vai continuar com você não, tá? Como o Flamengo fez com o Dorival lá em 22. A gente achou um absurdo aquilo. Mas quando o Dorival treina o seu time, você começa a entender. Você começa a falar assim, realmente. A gente, pô, o Dorival, ele ganhou as últimas 3 Copas do Brasil que ele disputou, né, mano? Ganhou em 22, ganhou em 23, em 24 ele não disputou, que ele tava na seleção, e ganhou em 25. Então, tipo assim, ó, é uma certeza que a gente vai ganhar a Copa do Brasil esse ano? Não é uma certeza. Uma certeza que a gente vai ganhar a Libertadores? Não é uma certeza. E mesmo se fosse, mano, a gente não pode aceitar, achar normal, a gente não pode normalizar o Corinthians fazer esse campeonato brasileiro ridículo como tem feito. Corinthians que a gente já sabe que não vai brigar pelo título, pode até mesmo não brigar ali para um quarto lugar tal, pode não brigar para essa vaga da Libertadores, pode acontecer isso, a gente sabe, a gente tem noção que o nosso time não é um time bom, que a nossa equipe, nosso elenco é fraco, é limitado, mas a gente também não pode aceitar e ficar normalizando o Corinthians sempre fazendo um campeonato brasileiro ridículo, como tem feito nos últimos anos, mano. A gente pega na década passada,
Beleza, que era outros tempos, outros momentos, mas se vê que o Corinthians sempre terminava na parte de cima da tabela. O Corinthians na década passada só ficou abaixo do 10º lugar uma vez, que foi em 2018. Que ali aquele ano sim, mano, quase, se tivesse mais 3 rodadas aquele time caía. Mas mesmo assim, terminou em 13º. Nos outros anos, 2010 brigamos pelo título, 2011 fomos campeões, 2012 não fomos campeões, mas terminamos em 6º lugar ali, fazendo uma campanha digna, e o time tinha sido campeão da Libertadores, depois foi campeão mundial. 2013, o campeonato mais broxa da história do Corinthians, mas mesmo assim terminou em 10º. 2014 o time ficou em quarto, 2015 fomos campeões, 2016, olha que absurdo, mano. 2016, que foi um ano ruim, foi um ano tenebroso pra nós, a gente olha e fala, pelo amor de Deus, mano, que campeonato vergonhoso do Corinthians, quando terminou em oitavo. Corinthians que 2017 foi campeão, 2018 fez esse campeonato mais tenebroso que eu já vi, o time terminou em 13º, 2019 o time terminou em nono ou oitavo, não, foi oitavo, que foi pra Libertadores, foi em oitavo, eu acho. Foi. Mas foi basicamente isso aí, você viu a diferença? A gente não tava toda vez ali brigando lá em cima. Mas mesmo quando a gente tinha um campeonato ruim, quando a gente fala, pelo amor de Deus, mano, que campeonato vergonhoso do Corinthians, a gente terminava em oitavo, em nono. A gente terminava na parte de cima da tabela. Agora não, a realidade está sendo diferente. A gente tá fazendo campeonatos ridículos, normalizando e aceitando isso daí e terminando na parte de baixo da tabela, mano. Dorival, juro, acorda pra vida, irmão. Porque quem vai rodar vai ser você. É você que vai rodar. Você vai ficar passando pano pra esses jogadores aí, mas quem eles vão demitir não vai ser os jogadores, vai ser você, irmão. Então acorda pra vida. Dá uma sobrevida, né? Começa a ser homem, começa a cobrar os jogadores igual você tá cobrando a diretoria. E você tá certo em cobrar a diretoria mesmo, essa diretoria medíocre do Corinthians. Mas você tem que começar a cobrar os jogadores também, mano. Começar a parar de passar pano pra esses jogadores aí. Os caras montam em cima de você e fica por isso mesmo. Falar que é rapidinho do nosso camisa 10, né? O nosso Memphis Depay, que não viajou pro Chapecó, né? Não jogou novamente. Pô, mas o cara nem jogou e você vai falar do Memphis? Exatamente, né, irmão? Memphis Depay tem o maior salário, é o segundo maior salário do futebol brasileiro. E o cara fica nessa palhaçada de escolher no jogo quando que ele vai entrar em campo e quando que ele vai jogar, porque é diferente também, né? O Memphis Depay ele escolhe quando ele entra em campo e quando ele entra em campo e joga, né? Porque nesse ano ele jogou. Quantos jogos o Memphis jogou bem esse ano? De verdade eu não sei. Talvez contra o Santos. Contra o Santos ele jogou, apresentou, não fez o gol ali e tal, mas é muito pouco, irmão. Você ganha 6 milhões por mês. E você escolhe. E tem que ser muito inocente para pensar, pô, mas ele tá se o Dorival tá preservando ele para esse jogo contra o Flamengo. Não, mano, ele não tá se preservando, não tá se poupando pro jogo contra o Flamengo. É claro que ele tá se poupando, tá se preservando, porque vai ter joguinho da seleção holandesa agora aí, nesse final de mês. E você pode ter certeza que nesse jogo ele vai correr pra caralho, vai fazer gol, vai dar assistência. Porque lá ele quer jogar, né? Lá ele não escolhe quando ele joga, lá ele joga todos os jogos que chamam ele, né, mano? É incrível isso. E mesmo assim, os mamadores do Memphis aí ficam numa. Ai, é um chefe, deixa o chefe balançar. Palhaçada, mano. Palhaçada isso daí. Se o Memphis Depay tá de sacanagem com o Corinthians, que eu vi muita gente falando assim, pô, mas o Corinthians deve 40 milhões pro Memphis, né, mano? Então talvez seja isso. Mano, se o Corinthians deve pro Memphis e o Memphis usar isso pra falar eu não jogo, irmão, você chega ali e fala, eu não jogo. Você chega e fala só, o clube tá me devendo 40 milhões e eles não me pagaram. Enquanto eles não me pagar, eu não entro em campo. Beleza. A gente vai achar você um cuzão? Podemos achar você um cuzão. Mas a bronca maior vai ficar em cima da diretoria. A vergonha maior vai ficar em cima da diretoria. A cobrança vai até sair de você e vai ir pra diretoria. Fala assim, mano, que diretoria de merda. Que tá devendo um cara e vai perder um bom jogador por conta que não teve capacidade de pagar ele. Mas agora, enquanto você entra em campo e veste essa camisa aqui, irmão, que a gente espera que você faça o quê? Corra todos os jogos, vai pra cima, se empenha. Você pode até jogar mal, mas pelo menos se entrega. E vamos ver qual vai ser a sua postura e como que você vai se comportar nesse jogo contra o Flamengo, né? O joguinho antes da convocação, antes da sua viagem para a seleção, né? Aí ontem também teve o sorteio da Libertadores, né? A gente já sabe o grupo que nós estamos. Não um grupo, não é o grupo da morte, mas também não é um grupo fácil. Se bem que, mano, o Corinthians poderia cair no grupo mais fácil do mundo, o Corinthians deve passar dificuldade, né? Porque o Corinthians em Libertadores, em competições sul-americanas, se o time hablas ali, o Corinthians treme, a gente não sabe o que acontece, né? Aí no grupo do Corinthians que caiu no grupo E, né? Aí tá o Penharol, o Santa Fé e o Platense. Esse Platense aí, mano, os caras falaram que vai ser a primeira vez que esse time joga fora da Argentina.
É bem o estilo de time que o Corinthians gosta de passar vergonha, né, mano? Mas vamos torcer pro Corinthians ganhar essa Libertadores. Eu falei, eu espero, eu torço muito que o Corinthians seja campeão dessa Libertadores. Tenho esse sentimento que esse ano vai ser diferente. Mas que eu acredito que a gente vai passar uma dificuldade ali na fase de grupos. Mas quando chegar no mata-mata, o time cresça, o time decida e chegue forte no mata-mata para ser campeão, né, mano? Corinthians que tem passado vergonhas, mais vergonhas nos últimos anos aí, nas competições internacionais. Corinthians que tá faltando a gente ter um presidente ou uma pessoa forte ali do futebol do Corinthians que chegue lá e mude a mentalidade desses jogadores. Esses jogadores do Corinthians que quando joga lá em outro país, os caras não jogam. Os caras não fazem um resultado fora de casa, acho que só resolve em casa, acho que só pode jogar em casa, não sei o que acontece com o Corinthians, né? Chega no mata-mata ali nas oitavas de final, o Corinthians decide o jogo na sua arena. Decide o jogo na Neoquímica Arena. Primeiro jogo, o Corinthians não joga, toda vez a mesma história. O Corinthians não faz o resultado, faz aquele jogo protocolar, né? Tipo de só esperar o time jogar, de segurar, e acaba tomando uns gols ali e acaba sendo eliminado. Agora acabou essa palhaçada do gol fora de casa, mas se o time não joga lá fora, mano, não adianta de porra nenhuma, né? Então vamos torcer para que Marcelo Paz, a múmia dos Maristable, entre na mente desses jogadores aí e fala, mano, vocês estão no Corinthians, irmão. Acorda pra vida. Vamos começar a jogar bola, né? Vamos começar a aprender a jogar essas competições internacionais aí. Corinthians que manteve, Corinthians que diferente dos últimos anos, né? O Corinthians manteve a base, manteve o seu time ali do ano anterior para esse ano. A gente sabe que a gente vai ter algumas peças que vão sair. O Marcelo Paz, toda entrevista ele fala, né, que a gente vai ter a maior venda da nossa história, a maior venda da nossa história. A gente viu como o Corinthians continua negociando seus jogadores, né? Com a negociação que foi com o André. A gente vê como o Corinthians ainda mantém aquela mentalidade medíocre em vender os seus jogadores. Né? Se não fosse pela cobrança da torcida, talvez o André não estaria mais no Corinthians, estaria no Milan. Então vamos torcer para que, mesmo que o Corinthians venda André, Bidon, mesmo que não renove com o Memphis, o Corinthians tenha uma venda esses dois jogadores por uma quantia alta e consiga pagar suas contas, mas que reponha os jogadores ali para ter condições de poder brigar por mais títulos esse ano, né? Mas é isso, né, mano? É, torcer muito que esses jogadores tomam vergonha na cara, que eles entendam que eles estão jogando no Corinthians, que aqui no Corinthians, irmão, a gente não vai cobrar que vocês ganhem de goleada, que vocês ganhem de 8-0 e a torcida vai estar lá vaiando, xingando vocês. Isso não vai acontecer nunca aqui. O que a gente não pode aceitar é vocês andar em campo, é vocês pegarem jogos contra times fracos, é vocês serem mais fracos e pior que eles, vocês não ganharem na vontade. Vocês podem não ganhar na técnica, mano, mas na vontade vocês nunca podem ser inferior a nenhum adversário. Vocês têm que entender isso, que vocês estão jogando no Corinthians, é isso que a gente cobra os jogadores. Vocês saem com a camisa assim, ó, sangrando, suja, igual o Sheik saía, cheio de lama. É isso que a gente espera de vocês. Vocês tenham vontade, vocês comam a grama em jogos que vocês fizerem pelo Corinthians, né? Mas, mais do que isso, mano, eu torci muito pra ter uma intervenção judicial no Corinthians, porque com esses malucos aí não dá, né, mano? Pelo amor de Deus, é um pior que o outro. Agora aí tá a informação aí que o Stab vai fazer de tudo pra dar um golpe no Tuma, que é um bosta. Espero que o Tuma suma do Corinthians pra sempre, nunca mais volte. Mas você vê que é só interesse político, né, mano? É os caras ali e que não é capaz de ser tudo um esquema ali deles mesmo pra permanecer no poder, né, mano? Pra tipo, ó, estamos contra o Tuma, hein? Mas daí o Tuma tá mandando lá por trás também. Foda-se, é capaz do Andrés ainda continuar. Capaz não, o Andrés ainda manda e desmanda no Corinthians, né? Corinthians que tá defendendo o Andrés, né? O Corinthians como vítima. Não, o Ministério Público tá indo atrás, ele tá investigando, tá cobrando. Seu André Sanches, Duílio, Augusto. E o Ministério Público tá de olho, tá solicitou ali que os caras tenham, que o Andrés ande com tornozeleira eletrônica, que penhora os bens do Andrés e tal. E o Corinthians tá defendendo o Andrés, né, mano? É incrível isso, olha que patifaria, mano. Que entre logo uma intervenção judicial no Corinthians, que tire todos esses ratos do Corinthians, faça uma limpa no Corinthians, que pode fazer essa limpa aí, mano. Os caras olhar todos esses contratos que foram
prejudiciais ao Corinthians, que cobrem as pessoas que prejudicaram o Corinthians, coloquem na grade, prenda esses caras, tire dos bens dele para pagar essas dívidas que eles fizeram pro Corinthians. E aí, mano, quando tiver tudo no esquema, os caras que, o promotor, quem entrar ali, olhar os bagulho do Corinthians, consiga olhar novas ideias, novas propostas para colocar o Corinthians no caminho certo. E eu não tenho dúvida que a proposta que hoje em dia está na mesa e que os caras não fazem questão nenhuma de olhar e de analisar e de dar procedimento é a da Safiel. Que eu torço muito para que a Safiel realmente seja concretizada no Corinthians, né, mano? Ia ser um bagulho do caralho. Isso daí a gente não tem dúvida que o Corinthians, com a Safiel, o Corinthians vai se colocar no patamar que não deveria ter saído e nunca, na verdade nunca chegou, né, mano? Mas que a gente teve ali um momento foda ali no começo da década passada, ali de 2009 a 2012. O Corinthians tinha um time forte, chegava forte nas competições, era um time que mais arrecadava dinheiro, ainda mais que ainda hoje. O Cruzeiro ainda arrecada dinheiro pra caralho, mas tá longe de ser bem administrado, né, mano? Já não era naquela época. É que os títulos passam pano pra essas coisas. E que é ótimo comemorar título, né, mano? É ótimo. A gente nunca vai falar, pô, não quero comemorar título. Quero comemorar título, quero que o Corinthians ganhe a Copa do Brasil, quero que o Corinthians ganhe a Libertadores, Mundial, Brasileiro. Quero que o Corinthians volte a conquistar essas competições. Mas que com uma administração ruim num time gigante, essas conquistas acabam meio que passando pano, né, mano, para as incompetências deles. Então, a gente torça para que o Ministério Público realmente tenha essa intervenção judicial, tire esses ratos do Corinthians e coloque o Corinthians no caminho certo, né, mano? Isso pode levar tempo, mas a gente sabe que é questão de tempo para que, com isso acontecendo, o Corinthians entre no caminho certo aí e vamos que vamos. Mas basicamente é isso aí, mano. Comenta a opinião de vocês sobre Dorival tem que ser mandado embora. O que vocês acharam da partida ridícula do Corinthians até o momento, essa campanha ridícula do Corinthians. Corinthians que do ano, mano. A gente pode falar que o Corinthians fez que 3 jogos bons. O Corinthians fez um jogo bom contra o Flamengo, jogou bem contra a Porcada, a gente perdeu. Fizemos uma boa partida ali contra o Bahia também, mas perdemos. Qual foi o outro jogo bom do Corinthians? Realmente eu não lembro. Complicado isso aí, né, mano? Comenta aí o que vocês acharam do grupo do Corinthians na Libertadores. É um grupo que vocês acham que dá pra se classificar bem. Mano, eu particularmente eu gostaria que o Corinthians estivesse no grupo que está o Cruzeiro. Eu queria colocar o Corinthians naquele grupo ali. Boca Juniors, Universidade Católica e o Barcelona do Equador. Corinthians que contra times mais fortes, assim no grupo mais difícil que os caras, porra, a gente pode correr o risco, né, mano, de ficar de fora. Então a gente tem que correr os 6 jogos, a gente tem que correr, tem que batalhar. Aí sim talvez o time acorde. Agora, caindo num grupo assim que, tudo respeito, eu não conheço alguns desses adversários. A gente caiu num grupo complicado, pô. Também que é um grupo complicado. Penharol, São José. São José? Santa Fé. São José. Santa Fé, né? É Santa Fé, caralho. Chapando. E o Platense. Que é um time que, mano, muita gente vai subestimar, vai achar que é a baba do grupo por não conhecer. E acaba, nesses jogos assim, acaba perdendo pontos. E daí chega na hora lá de somar pontos para se classificar, acaba dependendo de ganhar um jogo lá do Penharol, lá no Uruguai. Não é complicado, mano. Vamos torcer para esses jogadores acordar para a vida e fazer uma campanha decente na Libertadores, se classificando e buscando esse bicampeonato, né? Comenta a opinião de vocês, se inscreva no canal, deixa o like, é nóis, tamo junto, vai Corinthians!